Segundo estimativas da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, aproximadamente 1,9% da população brasileira, que corresponde aí a mais ou menos 4 milhões de pessoas, se autodeclaram como transexuais. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em um estudo publicado em 2016, apenas 10% da população trans ao redor do globo trabalhava formalmente. Isso se deve principalmente à discriminação presente nas empresas, que muitas vezes fecham suas portas para as pessoas trans, que deixa parte dessa população em situação de vulnerabilidade social, já que não conseguem emprego e ficam também sem perspectiva de estabilidade financeira. Como uma consequência, uma porcentagem dessas pessoas se volta para trabalhos informais para poder se sustentar, que muitas vezes as colocam em situação de risco e perigo. E hoje eu trouxe uma mulher que quebra todas essas barreiras e contribui há anos para a oxigenação e inovação da cultura brasileira. Espera aí só um minutinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas. Podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios também. Então, fica aí com a gente até o final, assiste ou então escuta, porque sempre, sempre temos dicas de negócios imperdíveis para vocês. Bom, um recadinho rapidinho aqui pro YouTube. Gente, já tô cansada de falar, mas vou continuar falando. Faz a inscrição aqui no canal, deixa o joinha, me conta nos comentários qual foi a sua parte preferida do vídeo, ou então deixa alguma sugestão, uma dica, assim, alguma mulher inspiradora que você conhece, gostaria de ver por aqui. Vamos trocar ideia aí, me fala e eu vou trazer aqui para bater um papo com a gente. E assim a gente vai espalhando aí esse projeto maravilhoso por aí. Bom, para quem prefere o áudio, dá uma olhadinha lá na Orelo, que eu já falei dessa plataforma aqui, uma plataforma brasileira, por onde você pode apoiar o podcast com o valor e a frequência que quiser. Na verdade, escutem por lá, porque já é uma grande ajuda para o projeto. Bom, e falando em apoio, muito obrigada aos apoiadores lindos que me dão uma forcinha a mais lá no Apoia-se. Para você que ainda não participa, vai lá do site apoia.se/empreende delas e deixa a sua contribuição em qualquer valor. Se você ainda não sabe o que que é esse financiamento coletivo, então clica no link que está aqui no alto da tela, aqui assim mais ou menos, porque eu deixei uma explicação bem rapidinha lá para você. E agora vamos à nossa entrevistada da semana. Nossa convidada é Raquel Virgínia, mulher trans, negra, fundadora da agência de ideias Nhaí, voltada para propaganda e marketing. Raquel é cantora, compositora, empresária, professora, já foi indicada 2 vezes ao Grammy Latino e é a primeira mulher trans a realizar esse feito. Nascida e criada em São Paulo, veio ao mundo para romper barreiras. Em 2021, criou a Nhaí, uma agência de gestão de cultura que propõe mudanças no mercado publicitário e de entretenimento, para criar um ambiente mais diverso. Além de já ter concorrido e ganhado vários prêmios na música, ela também já participou de programas de televisão e dividiu o palco com vários nomes da música brasileira. À frente da Anhai, já trabalhou com grandes marcas. Gente, só sucesso essa mulher. Vamos escutar essa história. Oi, Raquel, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de experiências, de dicas de negócios. Tudo bem com você? Tudo bem, sim, Juliana. Muito prazer. Obrigada pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. Então vamos lá, já passando para você. Então conta um pouquinho para gente sobre você. Diga, fala quem é Raquel Virgínia, por favor, defina-se para gente. Defina-se, tá bom. Vou tentar aqui me definir. Bom, eu sou uma, uma pessoa negra, trans. Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo e atualmente eu sou uma cantora, empresária,
compositora e, bom, mas neste momento, publicamente, tenho trabalhado mais com a minha parte empresarial, que é uma frente que eu abri na minha vida há alguns anos e que ganhou uma dimensão maior com a Anhaí, que é a empresa a qual eu fundei e sou CEO atualmente. E eu sou uma pessoa agitada, curiosa e que gosta muito de trabalhar. Acho que essa é uma característica minha muito forte. Minha agenda, o pessoal brinca que as pessoas perguntam que horas que eu durmo, porque eu estou sempre em atividade, sempre fazendo coisas, sempre me movimentando. Mas esse é o meu estilo de viver, a minha lifestyle, né, como as pessoas falam. E, assim, acho que de primeira, basicamente, essa sou eu. Muito bom, muito prazer. Prazer. Muito legal. Então, agora conta um pouquinho para a gente. Já você falou da Anhaí, né? Hoje você fundou a Anhaí, está como CEO. E o que que é a Anhaí? A Anhaí é uma agência de ideias, né? O que que a gente faz na Anhaí? A gente olha para o mercado, sobretudo para o mercado de publicidade e marketing, e a gente pensa o que que a gente pode construir em termos de ideias, em termos de projeto, que o mercado publicitário e o marketing ainda não viram, mas que a gente pode trazer como um fator de inovação, sempre olhando para a diversidade como uma perspectiva do que se chama de diversidade. Então, a gente olha pela perspectiva da diversidade, a gente desenvolve projetos inovadores. E a gente é uma agência de ideias que se conecta aí com várias possibilidades que a diversidade, o que se chama de diversidade, né? As pessoas LGBTs, negras, gordas, PCDs, o que que é indígenas, o que que a gente consegue fazer aí de intersecção e oferecer para o mercado. Não sei se eu entendi, ficou um pouco abstrato. Você me dá um exemplo? Dou um exemplo. Bom, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Contaí, que é um, uma, um evento para empreendedorismo LGBTQIAP+. Então, o que que a gente faz? Não se tinha, de forma estruturada, um evento para empreendedorismo LGBTQIAP+, que acontecesse mais de uma vez no ano. Em geral, os eventos de empreendedorismo LGBT eram muito pontuais, sobretudo voltados ou para o mês de janeiro, para o mês da visibilidade trans, ou para o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT. O que que a gente entendeu? Tem uma comunidade LGBTQIA+, que empreende, que tem projetos muito bacanas, mas que não se reúne. Essas pessoas ficam muito solitárias por aí. Vamos tentar criar um projeto de empreendedorismo LGBT para a gente reunir as pessoas mais de uma vez por ano, né? E também criar uma plataforma digital onde essas pessoas possam se conectar. Então, o Contaí, ele chegou no mercado assim, e aí a gente criou um evento que a gente tem. Em janeiro as pessoas se encontram, em março, em julho e em novembro. 4 vezes por ano a gente faz o Contaí Summit, que é o nosso encontro, e também uma plataforma digital onde as pessoas possam falar todos os dias e falar sobre os seus negócios e discutir sobre questões de empreendedorismo LGBTQIAP+. Esse é um evento que foi desenvolvido dentro da Anhaí, e hoje, por exemplo, a gente tem patrocínios de Amistel, Santander, é, Avon, Mercado Livre, todas as marcas que são nossas patrocinadoras e que, por exemplo, no mercado não existia um projeto assim estruturado da forma com que o Contaí está, que é recorrência, ou seja, mais de um encontro por ano, uma estrutura digital
para unir essas pessoas empreendedoras. Ou seja, é isso que a gente faz. É uma agência que teve essa ideia e desenvolveu esse projeto, desenvolveu pesquisa e, e ofereceu para o mercado de publicidade e marketing para que eles patrocinassem. Então, basicamente, é isso que a gente. Esse é um dos exemplos. Sim, sim, ficou mais claro. Ficou. Mas agora me conta, você está hoje, né, com a agência, mas como que foi a sua trajetória até a criação da agência? Eu quero saber, assim, de desafios, de como que você Uhum. teve a ideia da agência, como que começou? Tá. A agência, ela começou muito como uma oportunidade de justamente deixar de ser uma um... eu me incomodava muito com algumas coisas em relação ao mercado publicitário e de marketing, mas eu queria achar uma solução que não fosse uma reclamação, Só mas que um detalhe, você já trabalhava com marketing antes de criar a agência? não, eu trabalhava como artista, como cantora, como eu disse, Ah, sim. mas e trabalhando como cantora eu me envolvia muito em campanhas Ah, tá. publicitárias de marketing e Aham, aquilo me incomodava. entendi. E só uma outra Algumas coisinha. E aí tem quanto tempo? 2 anos. 2 anos, tá. É. E aí o que que acontece? A gente tinha essa questão de eu tinha essa questão de não concordar com algumas práticas da publicidade e do marketing, mas eu queria, ao invés de fazer uma reclamação, eu queria fazer uma intervenção mesmo, do ponto de vista de estratégia de negócio. Eu queria construir uma estratégia que eu realmente pudesse fazer parte da publicidade, fazer parte do mercado da publicidade, fazer parte do mercado do marketing. E então, ao invés de eu problematizar, eu tentei entrar no mercado oferecendo soluções, né? Então, essa foi uma perspectiva que foi por isso que a Anhaí passou a existir. A Anhaí é um espaço de soluções para mim, muito mais do que um espaço de problematização. Até porque eu acho que espaços de problematizações a gente até tem, não necessariamente temos espaços de problematização realmente estruturados. Eu acho que as pessoas problematizam meio que individualmente, mas eu acho que, mas ainda assim eu acho que existem mais espaços de problematização do que espaços de soluções, né? E aí aí ela vem como uma expectativa da minha parte de achar soluções para o mercado, de buscar movimentos solucionadores. Então, ao invés de eu pedir para as pessoas construírem um evento vou dar um exemplo, voltando ao Contaí, eu ficava muito chateada, porque eu percebi que nos eventos de empreendedorismo afro e nos eventos de empreendedorismo cis brancos, das pessoas brancas, ou você não tinha espaço para as pessoas negras, ou nos espaços negros você não tinha espaço para as pessoas LGBTs. Então, ao invés de eu criar um problema, né, e sair criticando o evento das pessoas, eu falei, não, eu vou abrir o meu próprio evento, vou fazer o meu próprio evento. Tipo, então, eu acho que, mas obviamente, essa construção, ela demorou anos, não foi uma coisa, não foi um clique que veio do nada. Essa é uma construção diária de quem pesquisou o mercado, de quem fez pesquisa de oportunidade, conversou com o mercado, traçou estratégia. Então, mas, de qualquer forma, esse é o caminho que a Anhaí busca sempre. A gente não é uma empresa que aponta o erro de outras empresas, é uma empresa que busca soluções para outras empresas quando o assunto é inovação, diversidade,
nesse sentido. Entendi. Você não aponta o defeito, só identifica para poder criar a sua solução. Eu acho que mas eu acho que essa identificação a gente nem precisa fazer. Grande parte das empresas, elas sabem onde estão os gargalos, né? Elas sabem onde estão as dificuldades quando se trata desse assunto sobre comunidade LGBTQIA+, sobre a comunidade trans especificamente, sobre a comunidade negra, sobre a comunidade indígena, enfim, a maioria das empresas, elas, se você perguntar, todas as pessoas têm plena consciência de quais são ali os gargalos. Eu acho que a questão está mais em como resolvê-los de maneira sustentável, de maneira que impacte positivamente a empresa, e de maneira que impacte positivamente a comunidade. Então, eu acho que achar a equação da solução é que é o mais difícil. A identificação do problema, eu acho que de alguma forma está claro para todo mundo, né? Uhum. É, sim. Porque às vezes o problema tá bem na cara, mas, né, tem Às vezes o problema está situações bem na que. cara, a maioria dos clientes que a Anhaí tem atualmente são clientes que conseguem reconhecer os seus próprios gargalos. Uhum. Eu acho que a maioria dos clientes que eu tenho atualmente são clientes bastante conscientes de qual é o status deles em relação ao que significa a comunidade LGBT, a comunidade negra, indígena em geral. Uhum. Eu acho que o que acontece essas comunidades é, essas comunidades não necessariamente estão inseridas no ambiente corporativo, e aí é que fica difícil achar uma solução, porque se as, e é aí que a nossa consultoria e a nossa agência de ideias entra para ajudar, vamos achar, vamos buscar caminhos. Sim, sim. Tá bom, tá bom. Bom, mas você não falou dos desafios. Então, queria saber dos principais desafios que você enfrentou na sua carreira, ou mesmo para a criação da agência. Eu acho que o principal desafio é justamente é, as pessoas entenderem que o nosso posicionamento no mercado é um posicionamento de competitividade. Nós não somos uma empresa que está voltada para ações filantrópicas. A gente pode desenvolver alguma ação filantrópica também, desde que essa ação filantrópica faça parte de uma estratégia. Mas não é uma. Nós não somos uma ONG, né? Nós não somos uma ação, nós temos fins lucrativos. Eu acho que para o mercado, a princípio, foi muito difícil identificar que não éramos uma ONG, que éramos uma empresa com fins lucrativos e, sobretudo, que somos uma empresa com um viés de inovação, com um pilar de inovação. Então, para nós, é, foi muito, foi muito difícil no começo estabelecer essa comunicação. É, atualmente um pouco mais fácil, porque a empresa teve um impacto muito forte no começo, então muitas pessoas queriam saber o que era e como é que era essa empresa, que é não só liderada por uma mulher trans negra, mas é toda formada por pessoas negras e LGBTs. E então as pessoas queriam saber que grupo é esse, como é que se organiza, o que faz. E depois também as questões financeiras, que são sempre muito difíceis nesse mercado, é, porque as questões financeiras sempre são muito impactantes, no sentido de esse mercado é um mercado que ele tem prazos de pagamento muito distantes. Então, você pode ser contratada em abril e receber em agosto. Isso é uma coisa muito normal no mercado da publicidade e no mercado da, é, da publicidade. Isso é uma coisa muito normal.
Na publicidade, no marketing, você recebe 4 meses depois e faz parte da prática do mercado. Isso para nós que somos pequenos empreendedores, né, pequenas empresas, embora minha empresa trabalhe com com esses grandes players, né, a gente tem então como cliente a gente tem Amistel, a gente tem Mercado Livre, já Meta, enfim, a gente tem um monte de cliente grande. A empresa é uma empresa pequena, obviamente. Então, para a gente fazer esse equilíbrio, achar como é que a gente ia construir a estratégia do nosso financeiro, foi um grande desafio. Mas hoje a gente já conseguiu se adequar ao mercado e as coisas estão mais equilibradas. Uhum. E como é que você enxerga hoje esse mercado, sabe? Falando assim de uma empreendedora trans, sabe? Como é que você enxerga e que perspectiva que você tem de agora para frente? Eu acho que é um mercado com muitas oportunidades, né? Eu enxergo oportunidade. Por que que eu enxergo oportunidade? Justamente porque eu acho que é um mercado que desenvolveu muito pouco essas temáticas, né? E que ainda tem uma trilha longa para fazer. E eu, ao invés de olhar isso de forma pessimista, eu olho isso de uma forma otimista, pensando que, bom, se desenvolveu pouco, é porque tem muita coisa para desenvolver. Porque eu acredito que a comunidade LGBT, a comunidade trans, a comunidade negra, a comunidade indígena, as pessoas gordas, as pessoas PCDs, eu acho que toda essa comunidade a gente tem muito a oferecer em termos de design estratégico, de consolidação de um produto, de perspectiva de para onde aquele produto pode alcançar. Então, eu olho para tudo isso de uma forma otimista, e eu acho que é assim que eu, como empreendedora, posso me colocar. Né? Eu acho que existem várias perspectivas no mundo, e hoje eu ocupo essa perspectiva de quem quer otimizar e também ser otimista, sabe? Eu quero otimizar o que existe, né? Sem romantizar, sem fingir que sem fingir, né, que certas dificuldades, que certas fobias são determinantes na minha trajetória. Obviamente, eu sou uma mulher negra, trans, e óbvio que isso é um, é um determinante na minha trajetória. E óbvio que se tratando do Brasil, que é um país que apresenta tantas fobias nesse sentido, é claro que isso é um percalço, né, e traz dificuldades. Então eu não romantizo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou em Boston nesse momento, eu falo em Harvard no final dessa semana. Então eu acho que eu estou num posicionamento onde eu posso ser otimista, e aí é uma perspectiva minha, especialmente minha. Outras mulheres trans, outras travestis, outras pessoas negras não estão nesse lugar justamente porque ainda existe muita oportunidade, tem muita oportunidade que precisa ser gerada para que essas pessoas sejam absorvidas da maneira correta e possam contribuir da maneira que eu sei que a gente pode contribuir, não só eu, toda a comunidade. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, um caminho que eu vejo com otimismo, porque é isso que me move, é isso que faz com que eu levante todos os dias e fique horas trabalhando, sentada em telefonemas e que obviamente não é uma rotina necessariamente fácil, mas é uma rotina que eu me sinto motivada justamente porque eu acredito. Muito bom. Sensacional. Mulher chique, gente. Ai, ai, gente. Muito chique, muito chique. Mas É então vamos nada, uma falar um pouquinho. trabalhadora, uma trabalhadora. Uma trabalhadora muito chique. Pronto. Uma trabalhadora muito chique, aceito. Então vamos falar de aprendizados.
Quais você considera assim, os principais aprendizados nessa trajetória como empreendedora? Eu acho que o meu principal aprendizado é errar. Eu errei muito e eu continuo errando. Tem dia que eu falo, não estou acreditando que eu errei nesse nível. E sim, eu acho que a cada 100 tentativas eu costumo errar 95, assim. É muito erro mesmo. E, às vezes, e não é mentira, assim, é muito erro. E ainda mais quando a gente está começando, e eu me considero uma pessoa em começo, né? 2 anos de empreendedorismo, Uhum. assim, oficialmente, né? 2 anos de empreendedorismo, porque eu acho até que teve um extra empreendedorismo ao longo da minha trajetória artística, que eu sempre estive ali envolvida nas estratégias. Mas oficialmente, como empreendedor, eu tenho 2 anos. Então, é muito recente e eu me cobro muito para acertar. E eu acho que e é justamente, às vezes, essa cobrança excessiva que vira erro. E aí, é, eu acho que tem uma expectativa também em relação ao meu empreendedorismo especificamente, porque as pessoas não querem que eu cometa deslizes é, que elas consideram serem deslizes especificamente de homens brancos. Tipo assim, não, isso é coisa de homem branco, isso é coisa de pessoas brancas, e etc, etc. E isso uma pessoa trans não pode fazer, E, na verdade, eu há uma expectativa até mais, eu acho às vezes que é uma expectativa muito cruel em cima de pessoas como eu que conseguem uma ascensão social e que parecem que as pessoas não aceitam as contradições que estão por vir de pessoas que ascendem socialmente e que a real é que a gente é muito contraditório quando a gente ascende socialmente, entende? Então eu já errei muito com pessoas que trabalham comigo, entende? Eu já errei por estar afoita, por estar ansiosa, por não ter uma inteligência emocional empresarial, que também é algo que vai se desenvolvendo, você vai aprender, tem coisas que você não pode se desesperar, e nem desesperar a sua equipe, e nem desesperar as outras pessoas, que pelo contrário, você por ser liderança que tem que, tipo, mostrar que tá tudo bem, e que tá tudo calmo, mesmo que as coisas estejam caóticas, e assim, tá tudo deslizando, tá tudo desabando, mas você precisa estar plácida e tranquila, porque você é uma liderança, e as pessoas, e não adianta você afobar as outras pessoas, porque senão é só é só afobamento, e quanto mais afobamento, mais erro gera. Então, eu acho que eu aprendi a errar sem sofrer, e aprendi a errar sem fazer as outras pessoas sofrerem tanto também. Então, porque eu sinto que também a gente vai criando alguns artifícios para não sofrer, mas isso não necessariamente reverbera para a sua equipe, isso não necessariamente reverbera para as outras pessoas. Às vezes, uma coisa que você nem sofre mais, porque você já aprendeu que não precisa sofrer, a sua assistente está sofrendo horrores, porque para ela ainda não é óbvio que aquilo não precisa sofrer. Então, é, mas a gente vai aprendendo a desenvolver o diálogo com a equipe, diálogo com outras equipes, mas eu sigo errando. É, eu sou uma pessoa que quando eu decido que eu quero alguma coisa, é muito difícil é, eu desistir, ou é muito difícil como é que eu posso dizer? É muito difícil que eu desista e é muito difícil eu aceitar trabalhos medianos perto de mim. Então, também, eu sou uma pessoa que como diz minha mãe, o meu sarrafo é A alto. Rafa. O sarrafo é alto. Mas eu acho que Aham. também é por conta do meu sarrafo ser alto que eu chego nos lugares onde eu chego, justamente porque
eu estou sempre tentando ir um pouco mais do que a média, eu estou sempre tentando ir um pouco mais do que a média. E isso dá muito trabalho, né? Porque estar com a média é muito mais fácil, é muito mais cômodo, né? De se destacar no sentido não de, estou buscando destaque, mas fazer com que o seu projeto seja um projeto que chame atenção, seja um projeto que entregue diferencial, seja um projeto que pense por uma lógica diferente no mercado, isso dá muito trabalho, isso é muito desgastante, porque, embora seja muito estimulante, eu sempre brinco que, no meu caso, eu estou sempre flertando com o limite. Uhum. Então, mas é muito difícil, e a chance de você ser levado ao erro é muito grande também. Então, Uhum. é isso. Raquel, então vamos às nossas dicas de negócios? Vamos Vamos. lá? Então, o que que você diria para alguém que faz parte de algum grupo minorizado, assim, que está com dificuldade de empreender? Que dica você daria? A primeira dica que eu daria é estudar bastante, entender onde você quer chegar. Eu acho que e esse estudo bastante não é esse estudo tradicional de vou fazer uma faculdade, coisas do tipo, não. Eu acho que estude outras pessoas que empreenderam, estude os caminhos que elas tiveram. Hoje a gente tem vários empreendedores negros, LGBTs, tanto nacionais quanto internacionais, que conseguem de alguma forma servir de farol, servir de inspiração e para que o modelo daquela pessoa, de como ela construiu os raciocínios dela, possam te inspirar para você construir o seu. Mas é super importante que você construa o seu modelo do que é gerir um negócio, do que é construir uma estratégia, porque o que faz, no final das contas, algo é ganhar identidade é justamente essa autonomia de funcionamento, é justamente essa autonomia de para onde vai. Mas a gente só consegue ter segurança, autonomia o suficiente quando a gente se debruça para estudar. Não vejo outro caminho. Muito bom, muito bom. Então vamos para a dica cultural agora para os ouvintes. Então pode ser assim, livro, filme, série, música, qualquer coisa que te inspirou, que você acha que pode inspirar quem está escutando a gente agora. Olha, eu vou indicar uma série da Netflix, que é a história de Mary J. Acho que é isso, é a história de. É do cosmético? É, Ah, a história de Mary J. Porque eu acho que esse é o tô nome. sem o meu. É que conta a história dela, né? De como que ela Isso, é com criou o a. é- produto. exatamente. Ali é Uhum. uma série muito, Muito muito boa, boa sensacional. do ponto de vista inspiracional. E ali mostra o quanto quando a gente. Né, porque ali tem uma. Eu sempre brinco que todas as pessoas que empreendem, elas têm que ter uma cabeça de gente obcecada, né? A cabeça da pessoa obcecada é uma cabeça diferente. Isso é um fato, assim. A pessoa que está obcecada por algo, ela fica até meio burra para as outras. Tipo, e é importante que em algum momento você fique obcecada pela sua ideia e pelo seu negócio. Eu acho que é, isso não que você tenha que ser obcecada para sempre, mas em algum momento você precisa ficar obcecada por aquilo. Eu sempre falo assim, se eu não fiquei obcecada é porque não é para eu fazer. Tipo, eu tenho que em algum momento falar, eu só sabe quando você fala assim, eu só tô pensando nisso e eu só tô pensando nisso. Eu acho Dorme ótimo. pensando nisso, acorda pensando nisso. Quando sonha, Dorme sonha com pensando isso nisso, acorda também. pensando nisso, toma banho pensando nisso, escova o dente pensando nisso, não sei o quê. Isso é uma obsessão que eu acho que faz parte, é uma paixão, né? E eu acho que eu gosto de brincar que assim, poxa, não perde tempo
obcecada por fofoca, sabe? Porque às vezes a gente perde muito tempo obcecados pelo que falaram da gente, obcecados por... Eu já vivi isso várias vezes, de me ver paralisada pensando no que falaram de mim, no que pensaram sobre mim. Ai, mas pensaram que eu era arrogante, pensaram que eu sou não sei o que isso, disseram que eu não vou dar certo. É bom, é muito melhor. E aí teve uma hora que eu falei, eu quero ficar sempre gastar muito mais tempo obcecada por um projeto, obcecada por uma ideia, do que obcecada por uma parada dessa. Então é isso, gaste o tempo obcecada por ideias nesse sentido. Eu acho que essa série na Netflix, ela é boa por isso, porque ela mostra uma mulher negra obcecada ali por uma ideia e foi atrás até o limite. Eu acho, me inspirou, pelo menos. Não, realmente. Eu também É, fiquei assim, isso é muito é, boa. muito, muito. E agora, por fim, seus contatos. Então, para quem quiser saber mais sobre você, sobre a Nhaí, como é que funciona, onde que a gente te encontra? Eu acho que o melhor lugar de contato nosso é o nosso site, que é Uhum. www.inhaí.com.br. Não sei se é .com ou .br, mas enfim, é o inhaí.com. Você vai encontrar tudo lá, todas as informações sobre os nossos projetos, sobre o que a gente tem feito. É um site que a gente tem feito bastante esforço para manter ele atualizado. Uhum. É difícil manter um site atualizado, mas Eu sei bem. é, é difícil manter um site Eu atualizado, sei mas a bem. gente faz esse esforço porque a gente entende que é muito importante ter um lugar onde a pessoa possa entrar ali e ter uma visão geral. Então, acho que o melhor lugar para indicar é o nosso site, mas também temos o Instagram, que é anhai360.com, no arroba anhai360, que fica ali no Instagram. E eu acho que esses são os dois principais, mas eu iria primeiro no site. E quem quiser entrar em contato, pode escrever lá no site, a gente sempre tem um espaço para que tem uma bolinha ali do WhatsApp que você pode clicar e vai Ah, direto para o nosso boa. WhatsApp. Ou também você pode mandar um e-mail, que também está indicado no nosso site, ou pode até escrever no inbox da Anhaí, que a gente está sempre de olho por lá. Ah, muito bom. Facinho, então. Facinho de Tá achar. bom? Então É tá fácil. ótimo, Raquel. Então, muitíssimo obrigada. Eu Muito obrigada, agradeço. adorei. Muito Eu que bacana. agradeço, obrigada pela oportunidade. Espero ter feito aí um pouquinho a diferença de quem estiver ouvindo. E numa próxima a gente bate mais papo, fala mais Ah, então tá, eu vou cobrar, porque eu tinha muita pergunta aqui anotada, tá? Para você. Eu pulei não, mas muita numa coisa. próxima. Mas a É, gente é bom que fica aquela vontade de falar de novo. eu fiquei aqui com muita curiosidade ainda de um monte de coisa, mas tudo bem, tudo bem. Dessa vez eu deixo passar. Só Tá dessa vez. bom. Então tá bom, Raquel. Muito obrigada, então. Até a próxima. Beijo. Obrigada, até a próxima. E muitíssimo obrigada a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você por acaso se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, alguém que vai se inspirar com essa história, então indica a gente, compartilha esse episódio nas redes sociais, no WhatsApp, manda no grupo da família. Uma ótima ideia, porque assim a gente alcança cada vez mais pessoas e faz esse projeto lindo crescer e se espalhar por aí. Bom, você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode seguir o perfil no Instagram e Facebook, é o @empreendedelas. E se quiserem achar no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, eu fico por aqui. Te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá.